O jurista Ives Gandra Martins fez uma impactante série de perguntas, nas quais expôs em detalhe como já não é mais possível aplicar o conceito de democracia no Brasil. O jurista, pelas redes sociais, propôs 10 perguntas aos seus seguidores, apontando perguntas que, como um velho professor, eu confesso que não sei responder. Na primeira pergunta, o jurista questionou como é possível interpretar o termo guardião da Constituição, que a Constituição Federal atribui ao STF, nas circunstâncias atuais, em que o Supremo se substitui ao Congresso Nacional e legisla em seu lugar. Na segunda pergunta, Ives Gandra Martins questionou qual seria a interpretação correta do artigo da Constituição que define as competências do Congresso Nacional e que aponta expressamente que é competência exclusiva do Legislativo zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes, quando o que se vê é que o Executivo fica insatisfeito, recorre ao Judiciário e o Judiciário legisla sem qualquer demonstração de que o Legislativo pretenda preservar sua competência. Na terceira pergunta, o advogado questionou as razões para que o Supremo Tribunal Federal legisle quando não há qualquer previsão legal para isso. Na quarta pergunta, Ives Gandra Martins lembrou que a Constituição brasileira prevê o amplo direito de defesa e questionou se isso foi modificado. Ele apontou que a ampla defesa prevista na Constituição vale para todos os processos, mas o que se vê nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores é muito diferente. Gandra disse: nós estamos vendo, nesse inquérito de fake news, muitas vezes a pessoa presa e o advogado não tem acesso, tem dificuldade em poder saber a acusação feita. Isso está sendo tratado até no Congresso americano. Como interpretar essa ampla defesa que está na Constituição? O advogado comparou. Antigamente havia sustentações orais perante o tribunal. Hoje, sessões virtuais, manda-se, não se tem certeza se os ministros vão ouvir. Ives Gandra Martins perguntou: ampla foi diminuída ou é impressão minha? Como interpretar o artigo 5º, inciso 55? O ampla continua o mesmo? Na quinta pergunta, o jurista lembrou que em 2 artigos a Constituição garante a ampla liberdade de expressão e apontou que temos visto prisões por manifestações. Ele perguntou: como fazer com que prevaleça uma interpretação de que ela é relativa e depende daquele conceito, discurso de ódio, democracia, dado não pelo Congresso Nacional, mas pelos ministros do Supremo? O jurista lembrou: o direito de expressão é a maior demonstração da existência de uma democracia. Na sexta pergunta, Ives Gandra Martins questionou a absurda narrativa de tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Ele lembrou que em livro fez um histórico das guerras em todo o mundo e disse: nunca vi na história do mundo um golpe de Estado em que um governo foi derrubado sem armas. Para mim, o que houve no dia 8 de janeiro foi uma baderna em que não houve um único tiro. O jurista afirmou: em Brasília, retiraram grande parte da segurança e desapareceram os vídeos daqueles que depredaram. Até hoje eles não apareceram. Ives Gandra Martins afirmou que o que houve em 8 de janeiro foi uma baderna, apontando a semelhança com a baderna feita pelo PT quando Michel Temer era presidente e que não teve qualquer consequência. O jurista disse: não consigo entender como um grupo desarmado, sem um tiro, possa ter querido dar um golpe de Estado. Na sétima pergunta, o jurista apontou que a Constituição determina que os parlamentares são invioláveis por quaisquer palavras e que a prisão de um deputado só pode ocorrer em flagrante. Ele disse: temos deputados presos por manifestações.
Aquele artigo de quaisquer palavras, então quaisquer palavras menos aquelas que a corte decidiu que não podem ser ditas. O jurista lembrou o caso do deputado Daniel Silveira apontando. Disse uma besteira, uma bobagem, mas, pela Constituição, era inviolável enquanto parlamentar. Ives Gandra questionou. Não houve flagrante, foi preso baseado em vídeo. Tenho dificuldade em interpretar esse direito. Na 8ª pergunta, Ives Gandra Martins questionou a recente decisão de estender o foro privilegiado, mostrando que o Supremo Tribunal Federal mudou seu próprio entendimento, afastando-se do texto constitucional. Ele disse, agora estende o foro privilegiado mesmo para aqueles que estão fora do mandato. Não é isso que está na Constituição. Por mais que possam ser condenados e deveriam ser processados desde a primeira instância. Também tenho dificuldades de compreender e trago isto para todos. Na 9ª pergunta, o jurista questionou como se deve interpretar o papel do Ministério Público se a Constituição diz uma coisa, mas o Supremo entende outra. Ele afirmou: o Ministério Público é o único titular da ação penal, artigo 129, competência privativa. Se o Ministério Público não começar a ação penal, não pode haver ação penal. Ele contrastou com o inquérito das fake news, que não apenas foi iniciado sem iniciativa do Ministério Público, mas prossegue apesar de ter sido arquivado. Ele lembrou que o inquérito foi batizado de Inquérito do Fim do Mundo pelo então ministro Marco Aurélio Mello, apontando: o ministro Marco Aurélio tem dito aquilo que nós, os velhos juristas, aqueles antigos ministros, dizemos. Ele acrescentou: de rigor, no momento em que se mantém um inquérito que vai se alargando, vai crescendo, ninguém sabe como ocorre, como a coisa foi colocada em sigilo, e o Ministério Público pede o arquivamento e não é arquivado, como interpretar? Na 10ª e última pergunta, o jurista questionou o que ocorreu com o direito de defesa no Brasil. Ele apontou: numa democracia, a advocacia é a instituição talvez mais importante, porque na democracia existe o direito de defesa. O direito de defesa não existe nas ditaduras. As ditaduras impedem o direito de defesa. É um direito que foi consagrado na Constituição, por isso é que se fala em ampla defesa. E o que temos visto é que nós, advogados, não estamos tendo tratamento adequado por parte da Suprema Corte, proibindo sustentações orais, regimento interno, prevalecendo sobre o Estatuto da Ordem. É isto que representa realmente a democracia? Após expor as suas perguntas, o jurista disse: são 10 perguntas que eu trago aos amigos para responder. Como perceberam, não consegui. Sou um velho de 89 anos, ainda prisioneiro dos conceitos clássicos de democracia e que, enfim, tenho dificuldades seríssimas de compreender a democracia hoje colocada pelo Supremo Tribunal Federal como o intérprete máximo da democracia. E principalmente porque, os admirando e conhecendo o valor de cada um deles, realmente fica muito difícil para este velho advogado contestá-los. Por isso, deixo aos meus amigos minhas dúvidas, minhas perguntas e minha incapacidade de responder, porque o meu conceito de democracia, evidentemente, não bate com aquele dos eminentes ministros. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime.
A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje eu farei um Instagram diferente. Eu não vou dar minhas opiniões, mas vou fazer perguntas para os meus amigos seguidores. Perguntas que, como um velho professor, eu confesso que não sei responder. Por exemplo, primeira pergunta. Diz o artigo 102 da Constituição que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Que vale dizer, ele deve não permitir que a Constituição seja mal interpretada e, dentro da Constituição, como guardião, fazer com que seja respeitado o direito do Poder Legislativo e do Poder Executivo nas suas competências. Nós estamos vendo que, além de guardião da Constituição, sobre diversas matérias, e recentemente, como eu disse no meu Instagram de ontem, o Supremo Tribunal Federal não aceitou uma decisão por maioria absoluta do Congresso Nacional, derrubou um veto presidencial, fazendo ele a própria legislação, dizendo que a desoneração do trabalho tem que continuar. Então, uma pergunta que eu faço: como interpretar a expressão guardião da Constituição? Segundo interpretação, diz o artigo 49, inciso 11 da Constituição, que cabe ao Congresso Nacional zelar exclusivamente por sua competência, é a única competência, para zelar perante a competência dos outros poderes, portanto, não permitindo que os outros poderes invadam a sua competência. Nós temos visto o Executivo definindo e não ficando satisfeito quando a decisão vem do Congresso Nacional, como esse da desoneração da folha de pagamentos. E vendo o Supremo Tribunal, marco temporal, aborto, essa mesma questão da folha de pagamentos, na definição, inclusive, de casais homoafetivos, que precisam ser feitas pelo Congresso, a meu ver, e não pelo Supremo, mas enfim, eu interpreto 49, inciso 11. O Supremo interpreta diferentemente. Quem tem razão, evidentemente, como velho professor, eu não tenho mais. Quem tem o poder de decidir. Terceira pergunta. Se nem nas ações diretas de inconstitucionalidade, artigo 103, parágrafo 2º, pode o Supremo legislar, ele é obrigado a dizer que o Congresso está numa posição inconstitucional para não fazer a lei que é obrigado a fazer, mas não pode já impedir para legislar. Mas ele tem legislado, mesmo quando não é obrigatório do Congresso fazer a lei, que dependeria de reflexão, e muitas vezes, quando não decide o Congresso, é uma forma de decidir, porque seria vontade popular.
Qual é a razão que o faz? É a pergunta que eu deixo aos meus seguidores. Diz o inciso 4, diz o artigo 5º da Constituição, no inciso 55, que foi assegurada ampla defesa administrativa e judicial em todos os processos. Nós estamos vendo que, enfim, nesse inquérito de fake news, muitas vezes a pessoa é presa e os advogados não têm acesso, têm dificuldade de poder saber. Muitas vezes as acusações não são feitas. Isso está sendo criticado no Congresso americano. Como interpretar essa ampla defesa, a expressão ampla colocada na Constituição? Antigamente se fazia sustentações orais perante o tribunal. Hoje, as sessões virtuais, manda-se. Eu não tenho certeza se os ministros vão ou não ouvir. A ampla não foi diminuída? Ou é impressão minha? Como interpretar o artigo 5º, inciso 55, se o ampla dá tempo dos constituintes em 88 continua o mesmo? É a minha quinta pergunta. Minha sexta pergunta é a quarta. Quinta pergunta: se a Constituição declarou que a liberdade de expressão é ampla, artigo 5º e artigo 220, e só pode ser contestada através, evidentemente, de ação de quando houve abuso de indenização por danos morais, ou na área penal foi excepcionada denunciação caluniosa. Como se prender pessoas por manifestações? Como fazer com que prevaleça uma interpretação que ela é relativa e depende daquele conceito do que seja discurso de ódio, do que seja democracia, dado não pelo Congresso Nacional, mas pelos 11 ministros do Supremo. Outra pergunta que eu faço: eu confesso que, com toda a admiração que eu tenho pelos ministros do Supremo, e sou criticado pelos meus amigos, seguidores, por reiterar essa admiração, mas eu te vejo porque, como velho professor, eu não consigo interpretar. Diferentemente que o amplo é ampla, o direito de expressão é a maior demonstração da existência de uma democracia. Um outro rol. Eu escrevi um livro, foi uma segunda tese acadêmica, intitulado Desenvolvimento Econômico e Segurança Nacional, Teoria do Limite Crítico. Esse livro, quando saiu em 1971, portanto, há 53 anos atrás, quem prefaciou foi nada menos e nada mais do que o ex-ministro, depois senador da República, Roberto Oliveira Campos, o avô do atual presidente do Banco Central. Estudei tudo quanto era implicações de despesas militares à luz do orçamento. Fiz, inclusive, no livro um histórico de todas as guerras, desde a Batalha de Kadesh, aquela que foi descrita, talvez seja a mais antiga, em que a técnica militar tenha se descrito até 1200 e pouco, todas as batalhas, todas as guerras, e depois, pela multiplicação, mostrando os fatos que geravam. Nunca vi na história do mundo um golpe de Estado, uma revolução, em que um governo foi derrubado sem armas. Para mim, o que houve no dia 8 de janeiro foi uma baderna que teria que ser punida. Mas jamais um golpe de Estado, parece ser que não foi dado um tiro para todo mundo ser preso. São Paulo, tendo a notícia de que havia uma multidão que estava indo para Brasília 2 dias antes, o secretário de Justiça, o ex-desembargador Fábio Prieto, reforçou onde havia concentração de pessoas, a Polícia Militar. Em Brasília, retiraram toda a segurança, ou grande parte da segurança, e desapareceram os vídeos daqueles que depredaram. Até hoje eles não apareceram. O que vale dizer que foi uma baderna.
considerado o primeiro golpe da história, golpe de Estado, sem armas, e que fracassou, porque não foi golpe de Estado. Foi uma baderna igual àquela que o PT e o MST provocaram no Congresso Nacional, na época do presidente Michel Temer, que ele perdoou, lembrando-se de Juscelino Kubitschek. Respeito as decisões, evidentemente, do Supremo. Eu não consigo entender como é que um grupo desarmado, sem um tiro, possa ter podido dar um golpe de Estado. Depois de eu dizer reiteradamente, desde agosto de 2022, que as Forças Armadas jamais entrariam num golpe de Estado. Diz a Constituição no artigo 53 que é inviolável parlamentar em quaisquer palavras, qualquer manifestação. E que a prisão em flagrante do deputado só pode ser em flagrante se perceber a hora que ele está praticando o crime. Temos deputados presos por manifestação. Aquilo que está quaisquer palavras, menos aquelas que a Suprema Corte declarou que não poderiam ser ditas porque foi atacada por um dos deputados que hoje está preso por 8 anos, que não deveria dizer o que disse, porque o que disse foi uma besteira, uma bobagem, um ataque sem sentido, mas pela Constituição ele era inviolável enquanto parlamentar. A pergunta que eu faço agora como pode? Preso não houve flagrante. Isso foi preso baseado em vídeo. Então, os senhores percebem as minhas dificuldades de interpretar o direito como eu li e como aí está. Foro privilegiado. O Supremo decidiu que o foro privilegiado só podia ser aqueles que, como está na Constituição, estão no exercício do mandato. Agora se estende o foro privilegiado, mesmo para aqueles que estão fora do mandato, mas têm o exercício no passado do mandato. Está aqui escrevendo a Constituição, e não é isso que está na Constituição. Eles entenderam que continuam os efeitos. Por mais que eles possam ser condenados, e deveriam ser, eles começaram em primeira instância, segunda instância, etc. Como acontece com qualquer comum mortal. Também tenho dificuldades de compreender e trago isso para todos. Competência do Ministério Público. O Ministério Público, em outras palavras, é o único titular da ação penal, o único que pode começar a ação penal. Artigo 129, competência privativa. Se o Ministério Público não quiser começar a ação penal, não pode haver ação penal. Isso que está na Constituição. Competência privativa, só ele pode iniciar inquérito de fake news, governo, o Supremo tem sido atacado, não estou de nenhum acordo com os ataques que fazem ao Supremo. Eles vão respeitar a instituição. Mas não é o caso de uma ação penal que teria que ser iniciada pelo Ministério Público, que, em relação a fake news, declara que as ações em relação penais têm que ser da competência dele. Quando pede o arquivamento do inquérito, deve ser arquivado. Significa que ele não vai iniciar a ação penal. E é um inquérito que, como diz o ministro Marco Aurélio, eu concordo com ele, não é por ser meu amigo, ter dado palestras na universidade dele, até com o ministro do Supremo ao lado dele, ser meu confrade da Academia Internacional de Direito e Economia. O ministro Marco Aurélio tem dito aquilo que nós, os velhos juristas, aqueles antigos ministros, meus amigos com quem eu escrevi livro, Moreira Alves, Oscar Corrêa, Cordério Guerra, foi meu vice-presidente no Conselho Superior de Direito Civil e Ciências, meu colega de turma, o ministro Israel Inglês, com quem advogo muitas vezes, agora que ela deixou a Suprema Corte, uma grande ministra, que derrigou, no momento em que se mantém um inquérito, que vai se alargando, que vai crescendo, que ninguém sabe como é que ocorre, muita coisa colocada em sigilo, e o Ministério Público pede o arquivamento e não é arquivado,
Se ação penal é explicitativa dele, como interpretar? Então, as coisas compreendem. As 10 perguntas que eu faço, e onde a última diz respeito ao direito de defesa, eu publiquei o Marcos Acosta, com os melhores penalistas do Brasil, quando era Cláudio Amado, que também escreveu, presidente do Conselho Federal da Ordem, um livro intitulado A Importância do Direito de Defesa, em que, além do meu artigo do Marco, do Cláudio, e diversos, Antônio Cláudio, Maria de Oliveira, Toron e outros, todos mostravam que numa democracia, a advocacia é a instituição talvez mais importante, porque na democracia existe o direito de defesa. O direito de defesa não existe nas ditaduras. As ditaduras impedem o direito de defesa. É um direito que foi consagrado na Constituição, por isso é que se fala em ampla defesa. E o que nós temos visto é nós, os advogados, ultimamente não tendo um tratamento adequado por parte da Suprema Corte, proibindo sustentações orais, perdendo regimentos internos, prevalecerem por cima do Estatuto da Ordem. O que vale dizer? É isto que representa realmente a democracia. Meus caros amigos seguidores, são 10 perguntas que eu deixo aos amigos para responder. Como vocês já perceberam, eu não consegui. Sou um velho de 89 anos, ainda prisioneiro de conceitos clássicos de democracia, e que, enfim, tenho dificuldades seríssimas de entender a democracia hoje colocada pelo Supremo Tribunal Federal como intérprete máximo da democracia. E principalmente porque, os admirando e conhecendo o valor de cada um deles, realmente fica muito difícil esse velho advogado contestá-los. Por isso, deixo aos meus amigos as minhas dúvidas, as minhas perguntas e a minha incapacidade de responder, porque o meu conceito de democracia, evidentemente, não bate com aquele dos eminentes ministros a quem admiro, dos quais muitos são meus amigos.